Saravá, meus irmãos, Pai Jonathan aqui novamente. Estou aqui para iniciarmos o nosso curso Umbanda para Todos, a nossa primeira aula que nós vamos falar sobre Umbanda, uma religião brasileira. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão pela primeira vez me conhecendo, que estão acessando o nosso canal ou a nossa plataforma, não se esqueça de divulgar o curso, de divulgar a nossa plataforma. Eu pretendo não ficar repetindo isso todos os vídeos, para que não se torne cansativo os vídeos. Então nos próximos eu já vou iniciar direto com o nosso conteúdo, apenas nesse primeiro que eu vou falar da nossa plataforma. Então, por favor, se inscrevam no nosso canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe com suas casas. Em caso de alguma não conformidade, na sua casa é diferente, o seu pai de santo trabalha de outra forma, converse com seu pai de santo. Vocês vão escutar muito eu falar durante o curso que não existe uma verdade única, não existe um conhecimento correto, apenas esse. Então, em caso de dúvidas, converse com o seu sacerdote, converse com o seu pai de santo e chegue para ele de forma muito humilde. Pai, eu assisti o vídeo do Pai Jonathan, ele falou que a gente tem que usar o branco. Aqui na casa também é assim? Seja humilde em perguntar. O seu pai de santo, sua mãe de santo vai estar aberto, com certeza eles vão lhe ensinar, vão lhe explicar. Eu acredito que existem muitas formas hoje de se aprender. A internet está aí ajudando, disseminando conhecimento. Então é muito fácil encontrar conhecimento hoje. O problema é achar um conhecimento que seja adequado. Então assistam, aprendam, leiam livros, procure na internet, Facebook, Instagram, ache a maior quantidade de conhecimentos que você tiver. Porém, para colocá-los em prática, converse com um sacerdote da sua casa, porque algumas doutrinas podem ser diferentes. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar. Então, pessoal, vamos começar falando da Umbanda. Quem ainda não conhece, não teve nenhum contato com a religião, eu indico que assista, eu vou colocar nos cards aqui no vídeo, assista ao curso, que foi o curso de Umbanda feito ano passado, que ele contempla o básico. Nesse curso nós vamos ir um pouquinho mais fundo, nós vamos aprofundar um pouco os temas, aprofundar um pouco os conteúdos e fazer uma leitura abrangente de outras coisas que a nossa religião tem. Nesse primeiro vídeo que nós vamos falar da Umbanda, puramente a religião brasileira, eu não vou focar no surgimento dela. O surgimento dela vai estar aqui, vocês podem acessar o curso lá. O nosso PDF, a nossa apostila, que vai estar disponível na plataforma EAD, só acessar por lá, faça a matrícula e você pode baixar os PDFs. Eles são textos complementares. Então, assistir o vídeo complementar, você precisa dar uma lida ali na apostila também. A mesma coisa vice-versa. Pode ter vídeos que não tenham o PDF. Pode ter vídeos que seja só a aula mesmo. Quando nós falamos da Umbanda ser uma religião brasileira, a primeira coisa que vem na nossa mente é, mas quer dizer que não temos Umbanda em outros países? Não tem Umbanda em outros lugares? Tem. No entanto, o surgimento da religião, onde os espíritos têm voz e têm forma de comunicação, surgiu com a Umbanda. Não surgiu no Candomblé. Não surgiu em outra religião. No Espiritismo havia comunicação dos espíritos, né? Ainda há, mas não tão abertamente como aqui. Como assim? O Espiritismo, quando ele tinha a sua comunicação dos espíritos, diversos espíritos que se aproximavam ali por cerca de 1900, 1908, que foi a data do surgimento, naquela época, espíritos de negros, espíritos indígenas, espíritos de pessoas sem uma certa graduação cultural naquela época, eram rejeitadas à mesa. Simplesmente eram expulsas. Vocês não são bem-vindos para se comunicar aqui. E o tempo foi passando, por mais que nós sabemos que a Umbanda ela é milenar. Como assim? A influência dos espíritos no Aie, na Terra, ela é milenar. Significa que em adivinhações, em previsões, em auxílios, em intuição, em várias ocasiões durante a Terra, durante toda a evolução terrena, os espíritos tiveram uma certa influência a auxiliar uma humanidade.
porém não havia a incorporação, não havia essa comunicação entre o plano espiritual e o nosso. Porém, havia formas de que houvesse um auxílio do lado espiritual desse plano. Quando a Umbanda surge, ela surge com o intuito de ter um local para que todos os espíritos, independente de quais fossem, pudessem se comunicar. As coisas foram evoluindo, foram ficando mais abrangentes. A Umbanda, quando foi criada, desculpem aqueles que falam diferente de mim, então caso eu esteja errado, comunique, me avise, me chama no fórum, me manda um WhatsApp, enfim. Mas a Umbanda nasceu do Espiritismo, ela nasceu ali dentro, tanto que ela nasceu na Federação Espírita. Então ela herdou os primeiros traços da cultura espírita. Depois, com o passar do tempo, com os terreiros começando a tocar seus trabalhos, aí houve o contato com a religião africana. Então a Umbanda houve aquele contato e mesclou agora tudo aquilo que tinha do espiritismo, mesclou-se com tudo aquilo que tinha do africano. Então a Umbanda agora mesclou e surgiu uma religião que engloba todos os fundamentos e diretrizes espíritas, porém louva os orixás. Encontrou uma forma de unir esses dogmas, essas diretrizes, esses conhecimentos, e unificou em uma religião. Então, em si, ao meu ver, a religião em si não nasceu em 1908. Em 1908 nasceu a Umbanda, que algumas pessoas chamam de Umbanda branca, que é a Umbanda que vem do Espiritismo. Para deixar um pouco mais claro para vocês, a influência do Exu, do guardião Exu, desse espírito, não do orixá, se ela é presente em um terreiro, esse terreiro não trabalha na Umbanda branca, porque a Umbanda branca, que chamam, ela nasceu do Espiritismo, aonde ela nasceu com Caboclo, Preto Velho e outras influências, principalmente de doutores, mestres indianos, etc. Quando se tem outras influências de espíritos que não sejam englobados aqueles que só no fundamento estiveram, já é outra ramificação. Não está errado, de forma alguma. E eu acredito que dar nome a Umbanda é errado também. A Umbanda Molocô, Umbanda Angola, Umbanda das Almas. Ficar dando nome para a religião fica um pouco complicado. Porque você precisaria ter uma certeza, 100% de certeza de todas as origens e todos os fundamentos que você tem na sua casa. Agora você pode dar um nome para ela. Como a Umbanda não possui uma Bíblia, não possui como diretriz um documento, um Alcorão ou algo assim, não possui um documento que diz como dita as regras e os fundamentos. O que acontece? Cada sacerdote ou pai de santo, conforme ele é graduado, ele recebe os conhecimentos para ter a sua casa. O seu guia-chefe, o espírito que comandará a casa do lado espiritual, ele dita as regras, os conhecimentos, os preceitos, as doutrinas, conforme o que ele é orientado pelo lado espiritual. E com isso, faz com que as casas criem ramificações. Então é aí que surge a religião brasileira. O Brasil ele possui ramificações de cultura de várias formas possíveis. Cultura linguística, cultura alimentar, a raça e outras. Tem inúmeras. Quando isso é mesclado com a religião engloba isso junto e acaba criando diversas ramificações. Uma mesma linhagem, digamos assim, digamos que eu, pai Jonathan, com o terreiro de Umbanda Aprendiz e Caboclo, e outro terreiro, por exemplo, o terreiro do meu pai de santo, tendo Caboclo Sete Cachoeiras e pai Lúcio de Xangô. Os dois terreiros eles podem ter a doutrina mais próxima possível, semelhante à forma de tocar o seu trabalho, de prestar a caridade. No entanto, se for ver a fundo, a doutrina das casas são diferentes, são ramificações diferentes. Seja com fundamentos, seja com diretrizes, seja com regras, seja com direitos e deveres, mas seguem caminhos diferentes.
Algumas coisas vão ser encontradas como requisitos mínimos para que se possa dizer que é Umbanda. Novamente, eu peço uma leme àqueles que discordarem de mim, mas eu vou deixar a minha opinião. Colocar como requisito mínimo para Umbanda é algo complicado. E quem sou eu para julgar a casa do meu irmão, seja ela qual for? Cada dirigente, ele é graduado por um sacerdote. A responsabilidade ética, a responsabilidade cultural e na sociedade compete a quem fez esse sacerdote. Se ele cometer erros, se ele fizer coisas erradas, legalmente falando e moralmente falando, compete ao Pai Santo dele julgá-lo, a mais ninguém, porque ele o fez. Então ele sabe como é a doutrina e passou a doutrina. Se a doutrina não está sendo feita de acordo, ele pode chamar a atenção desse. Ao meu ver, é assim. Porém, dizem que a internet é terra de ninguém e as pessoas alfinetam à vontade todos os que querem. Diretrizes que eu acredito serem a religião brasileira. Primeiro, Umbanda tem que aceitar a todos. Raça, credo, sexualidade, que mais? O pobre, o rico, o magro, o gordinho, o homem, a mulher, o homossexual, o heterossexual, enfim, todos. Essa é a primeira coisa que eu acredito que faz ser Umbanda. A porta tem que ser aberta e dizer assim, ajudamos a todos. É a primeira coisa. Segundo, quando um espírito chegar naquele terreiro, ele deve ter direito de falar. Ele pode ser um espírito leviano, zombeteiro, um obsessor, um trevoso, um quiumba? Pode. Ele pode ser agora encaminhado depois disso, ser despachado, enfim, pode. No entanto, se faz Umbanda desde que esse espírito tenha direito a falar. Porque um dos fundamentos da religião é que nessa casa, nessa religião se aceita todos. Todos terão direito a falar. Então, se um espírito ruim, digamos que chamam, entre aspas, encosto, um espírito se aproveitando de outra pessoa, sugando a energia ruim dela, ou sugando a energia boa, sugando a energia vital, enfim. Essa pessoa chega a um terreiro e esse espírito faz a incorporação em outro médium para poder falar. Isso tem que ser concedido para que seja Umbanda. O espírito tem que ter o direito à fala. Chegou, falou, estou aqui grudado porque essa pessoa, eu vou destruir a vida dela. Ok. A missão do umbandista agora é prestar a caridade e ajudar esse espírito a evoluir. Ajudá-lo a encontrar a luz, que é encontrar a sua evolução, o seu perdão, ajudá-lo a sair daquele momento em que está. Há casos sim que esse espírito precisa ser desgrudado, precisa ser feito algum trabalho, alguma magia e desgrudar esse espírito, e o lado espiritual, os guias da casa vão conversar com esse espírito e se resolverem. Provavelmente encaminhar esse espírito de uma forma um pouco mais ativa, não só com palavras e conversas. Digamos que vão pegar pela mãozinha à força e vão carregar, algo assim. Porém, se faz Umbanda se tiver voz. Terceira coisa que é importantíssima, que é pré-requisito para que seja Umbanda: caboclo, preto velho, criança e Exu devem se fazer presentes na religião. Mas pai, o senhor acabou de falar que Exu não estava lá no início, mas Exu se mostrou como o guardião das casas. Todo terreiro, para ser Umbanda, precisa ter uma trunqueira, precisa ter um guardião postado que vai dizer: eu cuido aqui, coisas ruins só passam se lá dentro eles deixarem vocês passarem. Então, são situações que fazem ser Umbanda. Agora você se pergunta: mas o terreiro cobra, então não é Umbanda. Em nenhum momento isso deve ser levado em consideração, porque existem N motivos para que isso possa ser acontecido. Pode cobrar? Enfim, cada sacerdote cuida da sua casa, da forma que lhe convém. Eu não posso julgar. Na minha casa, eu não cobro.
eu tenho uma caixinha de doações. A pessoa doa o que quiser, quando quiser. Mas, se eu for numa casa que cobra, eu não vou achar ruim e eu não vou julgar o pai de santo. Cada um tem que cuidar do seu e fica tudo bem. Aí temos outra comum. Ah, mas o terreiro faz sacrifício de animal, então não é umbanda. Novamente, na minha casa eu não faço. Já fui em casa que fazem e não vejo mal algum nisso. O que acontece é falta de conhecimento. Conheçam a respeito, estudem a respeito, entendam o que está sendo feito, então você vai ter a compreensão da situação. O julgar antes de conhecer se chama preconceito. E o preconceito é o que a Umbanda luta para tentar eliminar. Enquanto nós temos preconceito de fora, que já é difícil de combater, o pior é o preconceito de dentro, de casas contra casas. Quando nós falamos em sacrifício de animal, eu quero deixar um adendo. Leiam e pesquisem sobre uma história de quando Zélio de Moraes incorporou Ogum Malê e ele inseriu no seu terreiro oferendas com animais. Pesquisem sobre, estudem sobre e entendam. Não estou induzindo nenhuma casa e ninguém a trabalhar com menga. Menga é sangue, é em outra palavra. Não estou induzindo ninguém a isso. A questão é conhecer para não julgar. É aprender para não ter preconceito. Quando se aprende, quando se conhece, a gente cria uma metodologia mais abrangente e consegue respeitar aquele que faz. Você pode não concordar, mas respeitar nós temos que ter. Então, essas duas coisas, o cobrar e a imolação, que é o sacrifício, eu não julgo colocar como requisito para ser ou não ser umbanda. Porque é muito complicado você ter uma resposta dessas duas situações unânimes. Nosso primeiro vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Na nossa próxima aula, nós continuamos. Axé a todos.